Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios geográficos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar aqui no canal, com a intenção de ajudar professor e professora da Escola Dominical, estaremos disponibilizando aqui para ajudar você a inteirar mais o seu plano de aula, tornando as aulas mais interessantes, mais relevantes, mais valiosas, fazendo com que o aluno da Escola Dominical tome gosto pelos assuntos da EBD. Bem-vindo a você que é inscrito no canal, te agradeço pelos likes, pelos comentários e pela divulgação do canal. Continue comentando, trazendo palavras, até mesmo críticas de melhoras, é aceita aqui no canal. E você que está acessando o canal pela primeira vez e não é inscrito, eu convido a te inscrever. Se inscreva no canal, dê o likezinho, ative o sininho, porque quando você ativa o sino, você é notificado dos vídeos novos que aqui vamos postando em primeira mão. Na hora que postamos um vídeo novo, você então recebe uma notificação e vai então assistir em primeira mão. E se quiseres assistir os demais vídeos das lições do ano passado, de 2018, todos os trimestres estão separados em pastas, chamadas playlists. Então você pode acessar essas pastas e ver todas as lições, todas as aulas, tanto dos jovens quanto dos adultos, e pode assistir, pode comentar, divulgar. Faça bom proveito desse trabalho que é para a glória de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2. Hoje, 13 de janeiro, já é a segunda lição, 13 de janeiro de 2019, e o assunto é a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. E o texto áureo: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Salmo 103 e 20. E a verdade prática: os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus e enviados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Então a lição de hoje ela fala exatamente sobre o anjo. Já tivemos outros períodos na nossa igreja que a angelolatria, a idolatria aos anjos eram maiores. As mensagens eram voltadas para anjos com bandejas de ouro, anjo com espada de ouro, e os hinos falavam de multidões de anjos voando dentro da igreja, anjos para tudo quanto é lado. E o nome de Cristo, que é o mais importante, que é o Criador dos anjos, ele ficou meio relegado há algum tempo. Mas as lições de hoje ela vem para reafirmar exatamente isso, a importância de Cristo, a diferença da classe divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, das classes angelicais. Anjos são espíritos ministradores, e a diferença entre eles e a classe humana é a nossa relação para com eles. Não é de adoração, não é de idolatria, não é para colocar ele em patamar nenhum, mas eles também fazem parte de seres que adorem e enaltecem o nome do Senhor Jesus Cristo. Então saber sobre esses anjos é muito interessante. Muitas pessoas têm tido visões e os anjos levam essas pessoas para o inferno, e ali eles conversam com demônios e traz as respostas, as perguntas, as doutrinas de demônio para colocar na igreja, dizendo que conversou com fulano, é ele que lança isso, é ele que faz isso, e nós devemos. Vai saber, porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Os demônios são todos caídos, anjos caídos, e estão aí para enganar as pessoas. Por que vamos dar ouvido a eles se a Bíblia tem a instrução correta? Agora, em relação aos anjos, eles são espíritos ministradores. E então nós vamos ver sobre a origem dos anjos, vamos ver a perspectiva, a relação, tudo que a lição está propondo nessa segunda lição, nesse trimestre sobre anjos, nós vamos aprender para podermos nos policiar o nosso comportamento, os nossos ensinos em relação aos anjos, para não ser alguma coisa como extra-bíblica ou até mesmo uma heresia. Para tanto, convidei o professor Rony, que é um especialista na área, é professor, teólogo, psicólogo, para nos ajudar nesse diálogo de entender essa segunda lição. O tema de hoje: a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. A lição ela pergunta aqui no primeiro tópico sobre os anjos: quem são os anjos? E a Bíblia ela responde dizendo que os anjos, eles são seres espirituais, são criados por Deus. Então esses seres espirituais criados por Deus
que a lição vem desenvolver o assunto sobre ele, porque esse assunto, professor Rony, sobre a angelologia, às vezes tem virado angelolatria, a idolatria sobre os anjos, e uma compreensão totalmente fora do contexto bíblico do que são os anjos e as suas funções. Então nós precisamos ter em mente primeiramente a origem dos anjos, e de primeiro entender por que ele existe, conforme o relato bíblico, para a gente ter uma visão correta e até uma comunhão de acordo com a Bíblia sobre esses anjos. É verdade, professor Gesiel, esse é um tema de extrema importância, tratar acerca da questão dos anjos, né? Entender um pouco acerca da composição desse mundo espiritual. É bem verdade que nós sabemos a respeito da existência do mundo espiritual e de sua composição acerca de alguma hierarquia que é possível ser descrita a partir da Escritura. E como o senhor bem destacou introdutoriamente, é interessante perceber esse grande equilíbrio entre não estar caindo numa idolatria em relação aos anjos, né? Não dar crédito demasiado aos anjos, mas compreender de maneira equilibrada como a Escritura vê o papel dos anjos e como eles também estão colocados dentro do plano redentivo e salvífico. Exatamente, até porque a natureza dos anjos é a questão na atualidade, né? Desde do tempo passado, as pessoas sempre têm uma preocupação, uma curiosidade sobre a transcendência. Então a gente percebe exatamente nisso. Por causa dessa curiosidade, os humanos querer entender a transcendência, os filósofos falando exatamente do mundo por vir, falando da alma. Então o ser humano ele tem essa curiosidade quando fala a questão de milagre, da transcendência, seres espirituais, demônios. Então a lição ela tem esse objetivo de explicar exatamente qual é o objetivo para a gente não cair em erros conforme os passados caírem. E depois da década de 80, com a teologia da prosperidade, a maldição hereditária, a angelolatria, a ênfase aos anjos, todo o contexto das mensagens, dos louvores, do pensamento bíblico, eles têm tomado essa ideia do neopentecostalismo, né? Idolatrar os anjos, falar sobre os anjos de uma forma geral. Os louvores têm colocado os anjos numa importância maior do que o próprio nome de Jesus Cristo. Então eu acredito que a lição ela vai trazer essas explicações conforme o contexto bíblico, né? Inclusive é importante lembrar a quem está nos assistindo que esse não é um erro apenas um privilégio, esse erro não é apenas um privilégio nosso, né? A igreja de Colossos de alguma maneira já tenha cometido esse erro através de sua mistificação, as religiões de mistério, fazendo uma conexão entre aquilo que era cristão, como Paulo vai descrever ao longo da carta aos Colossenses, e essa relação com seres espirituais, a maneira com que a igreja cria em seres espirituais, e a maneira como que também esses seres estavam tomando lugar específico de Cristo dentro da igreja. Exatamente. No mundo grego, as explicações do misticismo trazem muitas essas ideias, né? Como explicar o mundo por vir, o mundo além, a transcendência, o mundo espiritual. Então eles usavam muito o misticismo, o mundo mítico, a mitologia, e isso também influenciou dentro do pensamento cristão, porque muitas pessoas vieram dessa filosofia, desse entendimento do misticismo. Então por isso uma necessidade de uma teologia abrangente, totalmente bíblica, para explicar exatamente, não de forma da mitologia, mas de forma aquilo que Deus nos revelou através de sua palavra sobre os seres espirituais, sobre os anjos, os seus ofícios, as suas características, as suas funções. E gente, entendendo isso, a gente sabe valorizar o trabalho deles, mas acima de tudo, não cair no mundo místico e no engano, e não supervalorizar esses seres espirituais, mas sim valorizar a Cristo e a sua palavra como verdade. Acerca desse ponto, dessa questão que nós trataremos nessa lição, acho que é importante destacar mais um último aspecto introdutório, que é saber que existe biblicamente, e é possível reconhecer biblicamente, uma teologia dos anjos, né? Mas que essa teologia dos anjos não dá o direito àquele que crê nele, ou nos anjos, ou na sua teologia de maneira geral, de ocupar esses lugares, fazer uma troca entre o lugar de Deus, de Cristo, de sua palavra, com o papel dos anjos também, refletindo, né, biblicamente essa questão. Exatamente. Então nós observamos, sim, o professor Rony abordou de forma clara, que existe a teologia dos anjos. A Bíblia fala, sim, nos ensinos bíblicos sobre esses seres espirituais. E como muitos acreditam, é o contrário. Os seres espirituais foram criados por Deus.
e foram feitos de uma vez por todas e não estão sendo criados de uma forma geral. E eles não têm esse contato, como as pessoas colocam, né? Algumas religiões até fazem essa versão, os filhos de Deus, os filhos dos homens, tiveram uma relação, colocando os filhos de Deus como os anjos, os filhos dos homens como os humanos. Então, a partir também desse pressuposto, poder dos anjos, a influência deles, a Bíblia esclarece exatamente para a gente não cair sobre este erro. Já entrando no primeiro tópico, em que nós trataremos acerca dos anjos em si, a sua natureza, quem eles são, tanto a lição quanto a escritura, de maneira geral, deixa bem claro que eles são seres criados. Isso é muito importante porque há um texto no Novo Testamento, a carta aos Hebreus, em que no capítulo 1 e no capítulo 2, quando o próprio autor está descrevendo como Cristo é superior aos anjos, ele vai dizer que nós, em algum momento, vai dizer que nós fomos feitos menores do que os anjos. Isso não significa, em hipótese alguma, que os anjos têm superioridade. O que ele está tentando explicar na carta é que há uma distinção entre coisas visíveis e coisas invisíveis, e essa questão da sobrenaturalidade não torna os anjos melhores do que os homens, até porque, se percebermos biblicamente, foi aos homens aquele a quem Deus, a despeito de todos os seus pecados, sua condição limitada, foram aos homens que Deus delineou o seu amor, desenhou o seu amor, entregou o seu amor através de seu Filho, né? Então, nesse sentido, somos ainda muito mais privilegiados do que os mesmos anjos. Mas é importante deixar claro para quem está nos assistindo que os anjos são seres criados, e com isso são criaturas, não estão ao mesmo nível, no mesmo patamar de serem reconhecidos, tais quais o próprio Deus, o Deus Trindade, Deus Trino, né? Não, os anjos não são uma quarta categoria, como alguém já disse, uma quarta categoria, tendo Deus Pai como mais importante, em primeiro lugar, Deus Filho em segundo lugar, em segundo degrau, o Espírito Santo em terceiro lugar e os anjos como quarto lugar. Pelo contrário, a Trindade, Deus como um Deus trino, único, indissociável, né, em essência, em poder, em graça, tema para outro momento, obviamente, a questão da Trindade. Mas os anjos também, sendo um ser criado e sendo independente desse poderio de Deus, não tendo qualquer igualdade, semelhança em relação a Deus, e inclusive é importante destacar, não tendo nenhuma semelhança com quaisquer nenhum dos Deus, das pessoas da Trindade, né, daqueles que estão compondo a própria Trindade. Já que lá na frente a gente vai comentar acerca de como alguns reconhecem erroneamente, equivocadamente, uma relação entre Miguel e também Cristo Jesus. Exatamente, o salmista também ele adverte, o professor Rony, dizendo assim: quando eu olho os céus e as estrelas que criaste, que é o homem para que te lembre deles? Todavia de glória e de honra o coroaste, um pouco menor do que os anjos o criaste. E esse um pouco menor, alguns têm acreditado exatamente isso, que os anjos estão numa categoria maior, de superioridade, e o ser humano está numa inferioridade. Mas não é nesse sentido, né, como você disse, é exatamente numa transcendência diferente, de uma perspectiva diferente do mundo espiritual que eles são. E os humanos, como seres humanos, têm as funções, as características exatamente terrestres. Mas não há essa distinção deles serem maiores até o ponto de serem adorados. Até porque muitas pessoas da época adoravam anjos. Houve um período também no Brasil que as pessoas, quando falavam que Cristo estava presente na reunião, as pessoas não se alvoroçavam tanto, mas dizer que tem anjo no ambiente alegrava muito a igreja. Então isso aí expressa exatamente esse entendimento e essa veracidade, esse valor que eles davam aos anjos e ao nome dos anjos, maior do que ao nome de Jesus. E não é isso que a Bíblia coloca. A Bíblia coloca os anjos como seres criados, então eles são seres finitos, e apresenta Cristo como verbo, que não teve princípio nem fim. Então Deus sim, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo estão numa classe de pessoas diferente das que foram criadas. Então, nesse aspecto, Cristo é maior e deve, a Bíblia inteira vai trazer isso. Nós vemos experiências na própria Bíblia, versículos de passagem, dizendo que pessoas quiseram adorar anjos e eles então reportaram a adoração para Deus, nunca para eles. Então, é nessa perspectiva que a lição quer abordar, tirando essa mitologia da superioridade dos anjos, de seres divinos, prontos para ser adorado, exaltado, louvado, e não é essa a característica que a Bíblia quer mostrar, mas a função verdadeira como nós devemos entender conforme a perspectiva bíblica. Inclusive o capítulo 1 da carta aos Hebreus vai lembrar que os anjos têm uma função em relação aos homens. O texto bíblico vai dizer que os anjos, eles
trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Isso também já aponta para uma relação entre homens e anjos, em que cada um tem sua função específica e ambos trabalham para o próprio Deus. Homens e anjos estão a serviço de Deus e não há superioridade nesse sentido. Há uma relação distinta, metafisicamente distinta, cada um em seu lugar, sendo criado a partir de uma perspectiva distinta e para um propósito distinto, mas os anjos, segundo o texto bíblico de Hebreus capítulo 1, verso 13 a 15, vai deixar claro como eles trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação. E até o texto de Hebreus também, citado pelo professor Rony, o livro citado pelo professor Rony, diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, se eles são enviados, quem envia é Deus, quem dá a ordem é Deus. Quem é o soberano é Deus, não somos nós que devemos arrogar, como muitos têm feito, inclusive nas orações, né? Eu quero uma legião de anjos aqui, citam as categorias, classes de anjos, né? Serafins, querubins, em reunião, que façam isso, como se esse enviado recebessem ordem dos homens, e não são. Deus é quem sabe o momento certo e para quais as funções que os anjos devem fazer, que ele delega a ordem, não nós. Nós não sabemos do mundo espiritual para poder pedir esse favor ou dar ordem aos anjos. Mas Cristo, ou o Senhor Deus, ele tem essa prerrogativa de ordenar os anjos conforme a sua vontade. É bom lembrar também aos irmãos que estão nos ouvindo uma coisa muito importante. Paulo, por exemplo, quando vai escrever a carta aos Filipenses, no capítulo 3, a despeito de ter um conhecimento grandioso, espiritual, sobre o mundo espiritual de maneira geral, Paulo vai destacar no capítulo 3, versos 7 a 9, por exemplo, que o grande propósito de sua vida, a despeito de todo o tempo de ministério que ele tem, é ainda conhecer a Cristo. O propósito de Paulo ainda é debruçar-se nesse conhecimento infinito, majestoso, glorioso do próprio Cristo, conhecê-lo cada vez mais e ser encontrado, achado nele, como ele vai dizer no verso 9, o propósito dele é esse conhecimento. E cito isso especialmente porque alguns dentre nós, ainda hoje, acabam por tomar conhecimento da teologia dos anjos, desse tipo de estudo, e desejam conhecer para buscar cada vez mais intimidade, conhecimento, relação com os anjos. E esse não é o propósito, absolutamente não é o propósito daquilo que a Escritura tem para nós. Nosso propósito enquanto cristãos, enquanto salvos no Senhor, é conhecermos a Cristo e nos aprofundarmos nesse conhecimento nele. É importante também voltar um pouquinho. Nós falávamos acerca da carta aos Colossenses, em que há essa heresia que está sendo desenvolta na carta, e Paulo vai combatê-la ao longo de toda a sua carta, e Paulo vai fazer uma oração no capítulo 1, dizendo exatamente isso, que o propósito que Paulo tinha em seu coração é que a igreja conhecesse a Cristo, porque conhecendo a Cristo saberia que Cristo é o cabeça da criação, ele é superior a qualquer outra pessoa, não há criatura tal qual a essência do próprio Criador, ele é a imagem perfeita de Deus, ele é o primogênito dentre os mortos, ele tem características infinitas, grandiosas, inclusive desempenhadas no processo de nossa redenção, de tal modo que nós não podemos e nem precisamos nos relacionar com os anjos como se fizéssemos com o próprio Cristo. A adoração deve ser dada única e exclusivamente ao próprio Jesus. Até porque muitas pessoas na atualidade têm tido relacionamento com anjos e ouvido conselhos de anjos que não é compatível com o texto bíblico. E Paulo também, nesse período de Colossenses e Gálatas, ele reclama, mesmo que um anjo anuncie um outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Até porque quando o diabo sabe dessa perspectiva que os humanos têm quanto aos anjos, esse louvor, essa adoração, esse respeito e essa confiança, ele pode se transformar em anjo de luz, como Paulo disse, e enganar as pessoas, tirando da verdade do evangelho. O objetivo do diabo é exatamente esse, é mentira, é o engano, é a trapaça, e através dessa visão canalizada para a angelolatria, ele pode enganar muitas pessoas. Então, o advertimento de Paulo já era para os Gálatas, para os Colossenses, e na atualidade também. Nós temos visto muitas pessoas sendo enganadas por essa idolatria, angelolatria, e ouvindo conselhos, ouvindo doutrinas que não são compatíveis com o texto bíblico. Então, são doutrinas de demônios. Inclusive, acho também importante salientarmos que há alguma coisa acontecendo em nosso meio, em nossa experiência religiosa no Brasil nesses dias,
em que pessoas têm admitido que anjos estão curando, anjos estão efetuando obras que deveriam ser atribuídas exclusivamente a Cristo e ao próprio Deus. De alguma maneira isso pode ser nocivo para a nossa fé e fazer com que pessoas, outros irmãos que estão ainda aprendendo, desenvolvendo, crescendo na fé em Cristo, ainda possam acabar errando nesse caminho e acabar adorando aos próprios anjos em virtude dessa relação com os milagres, com a manifestação dos anjos em nosso meio. Alguns ainda hoje acreditam nessas questões que nós temos citado anteriormente, como anjos que estão protegendo, anjos que estão sendo chamados, convidados, oração que são feitas a anjos, e tudo isso tem sido extremamente nocivo para que nós possamos ter uma fé que é saudável, uma fé que é bíblica, ortodoxa e, sobretudo, que é cristocêntrica, que se preocupa em amar a Cristo e viver conforme a Escritura tem delineado para nós. O terceiro subtópico do primeiro tópico fala na Bíblia, o termo para anjo é malak, que é do hebraico, e do grego é angelos, que ambos significa mensageiros. Então nós vemos o primeiro propósito dos anjos, que é enviar mensagem, são mensageiros nesse sentido aqui. Então a própria lição ela cita que os anjos são embaixadores do Senhor Jesus Cristo, são enviados, e cita alguns nomes, como Gabriel trazendo mensagens para Daniel, Gabriel trazendo mensagens para Maria. Então é a primeira definição de anjos nesses termos aí, professor Rony? É verdade, e também a Bíblia vai utilizar o termo malak, que vem da cultura judaica, esse termo hebraico, que designa, conforme o professor já salientou, mensageiro, enviado. Também vai utilizar esse mesmo termo para falar de profetas, como por exemplo de Ageu, quando vai dizer que ele era embaixador do Senhor, ele era mensageiro do Senhor. Então o termo é um termo comum que está sendo aplicado tanto a seres espirituais quanto a profetas ou a aqueles que são mensageiros enviados do Senhor, como por exemplo o próprio nome do profeta Malaquias, que vem de Malak, que significa também um mensageiro, aquele que é enviado. Alguns inclusive confundem, acreditam, a crítica acredita que pode ser que quem escreveu aquilo tenha sido um anjo, que na verdade não é uma verdade, é apenas um erro, é um equívoco grosseiro, E nós acreditamos que esse termo é usado comumente para essas duas faixas, tanto profetas quanto homens, mas em tese o que deve ficar para nós é que na Bíblia o termo sempre está designando como a autoridade de Deus que está sobre anjos ou homens, pode fazer com que esses dois sejam enviados e estão trabalhando a serviço do próprio Senhor. Em Apocalipse mesmo, o Senhor disse ao anjo que está em Éfeso, nesse caso não era um anjo espiritual, ou como alguns entendem sobre espíritos territoriais, território, que cada anjo domina o território. Mas ali a palavra anjo está se referindo ao pastor que estava em Éfeso, ao pastor que estava em Laodiceia. Então ao anjo que está lá, é o pastor, mas nesse sentido que o professor Rony disse, no sentido de mensageiro, porque o pastor ele tem essa perspectiva de levar a mensagem, de pregar a palavra. Então nesse sentido ele é considerado como um anjo do Senhor, um mensageiro, alguém que é um embaixador na terra para falar a respeito do reino de Deus. Inclusive, lembrando, nós já fizemos essa crítica, já falamos um pouquinho sobre isso, já tocamos no assunto de que, na verdade, o anjo não tem superioridade, até mesmo no sentido da aplicação aos pastores. Isso não designa, em hipótese alguma, que há para os pastores uma responsabilidade ou um privilégio maior. Pelo contrário, há uma responsabilidade no sentido de serem enviados, então serem portadores dessa mensagem, e com isso não tem nenhum privilégio, mas há mais, um privilégio sobre a igreja toda, mas apenas tendo responsabilidades para conduzir o rebanho, como que tendo a portabilidade da mensagem verdadeira que vem de Deus. Ele foi enviado para conduzir o rebanho de Deus nesse sentido. O segundo tópico, os seres celestiais para servir. Então, no segundo tópico, nós temos o primeiro ponto falando sobre a natureza dos anjos. Como já dissemos de antemão, são seres espirituais, não são seres naturais ou corporais como o ser humano, mas são seres espirituais. A quantidade de que eles foi feito, a Bíblia não dá o número exato, mas com uma missão, primeiramente para louvar a Deus, servir a Deus e servir a criatura de Deus. São independentes
e não recebem adoração. Por mais que alguém queira adorá-lo, se existe hoje anjos recebendo adoração, não são anjos do Senhor. São demônios que se fazem de anjos para enganar as pessoas. Mas eles não recebem adoração, e toda adoração eles acreditam a Deus. Por isso que é interessante a gente saber disso, da perspectiva bíblica, para a gente ter uma relação com eles, não de adoração, não de senhorio, não de soberania, mas sim aquilo que Deus tem para a sua perspectiva para eles e para nós, que é assistir aos que hão de herdar a salvação. João, no Apocalipse, está sendo conduzido por um anjo para ver as suas visões, e quando ele cai junto aos pés do anjo e ele vai adorar ao anjo, o anjo diz: não faça tal coisa, porque sou teu conservo. Isso significa, em outras palavras, eu também sirvo ao mesmo Senhor que você serve. Eu não mereço adoração, não posso recebê-la como tal, como já fora destacado pelo professor Gesiel, porque são criaturas, e toda criatura não merece ser adorada. São autônomos, não são independentes. Eles não possuem corpos físicos ou materiais e são assexuados. Não tem anjos aí mantendo relações sexuais, nem entre eles e nem entre os humanos, como muitas correntes teológicas têm interpretado. Que inclusive a existência de gigantes, de pessoas, são decorrentes exatamente da relação dos anjos com os homens. E a Bíblia diz que o próprio Cristo disse para os saduceus, que não criam na existência dos anjos ou da vida eterna, que as pessoas no céu serão como os anjos, quer dizer, assexuados, não tem sexo. Então eles são assexuados, não se reproduzem, já foram feitos com uma quantidade específica, e o texto ainda da lição diz: são angelofânicas, quer dizer, podem se manifestar de uma forma humana. Você pode estar conversando com o anjo como se fosse uma pessoa, e na verdade é um anjo, porque ele tem essa característica de se mostrar, se transformar em uma pessoa humana para transmitir uma missão, transmitir um recado, um anúncio, um cuidado, qualquer que seja o ofício que lhe foi delegado. Duas características importantes também de acrescentar. A primeira é que, além de serem seres que são imateriais, são invisíveis, sobrenaturais, suas manifestações biblicamente sempre são ocasionais. Isso significa que os anjos não estão aí por aí o tempo todo, aparecendo o tempo todo, como algumas pessoas desejam, né? Todo culto tem anjo o tempo todo, em todo lugar, a gente está vendo muitos anjos e coisa e tal. Isso, na verdade, não deveria ser desse modo, né? Já que suas aparições sempre, consequentemente, biblicamente, sempre são ocasionais. E outro sim, o segundo ponto que é importante destacar, é que o texto bíblico de Hebreus 13, verso 2, que o professor já havia citado, às vezes nós estamos comungando com pessoas ou com algum ser de alguma maneira, e essa aparição é tão ocasional que nós, conforme o texto bíblico vai dizer, estamos nos relacionando com os anjos e nós não sabemos que estamos falando com ele. Nós hospedamos anjos sem saber, conforme o texto mesmo vai destacar. E outra característica dos anjos é que eles não morrem, a morte não alcança os anjos. Então é diferente dos filmes. O melhor lugar para saber dos anjos não são os filmes, essas guerras espirituais, os filmes que falam sobre anjos e demônios, a morte, o superpoder, como se fosse de um herói. Não são dessa forma que eles são apresentados, mas os anjos não morrem e são assexuados, não se reproduzem, não são sujeitos à morte. Então a Bíblia dá essas características da natureza dos anjos. Por isso o próprio Jesus disse que a eles estaria reservado, os anjos, aqueles que se rebelaram contra o próprio Deus, a eles estaria reservado o inferno e o lago de fogo. O segundo ponto fala sobre o ofício dos anjos. Então não é possível descrever todos os ofícios dos anjos, porque a Bíblia apresenta o anjo da morte, que foi responsável pela morte dos primogênitos. A Bíblia apresenta os anjos no ministério de Jesus. A Bíblia apresenta os anjos adorando a Deus, louvando a Deus, enaltecendo a Deus. A Bíblia apresenta os anjos cuidando dos salvos, sendo enviados para guardar, não como o anjo da guarda. A questão do anjo da guarda é uma ideia da Igreja Católica. Isso é limitar o poder dos anjos, que é onde o ser humano vai ter um anjo da guarda para guardar. Então eles estão acima do espaço, estão acima do tempo, estão acima das circunstâncias. O homem está limitado ao tempo, ao espaço, às circunstâncias. Agora os anjos não. Então quer dizer, nós podemos fazer a nossa atividade e questão de segundo, os anjos podem ser enviados. Isso aí mostra sim o âmbito espiritual e o poderio que eles têm em relação ao livramento. Então são diversas atividades dos anjos, professor Rony. Nós já dissemos que eles trabalham por aqueles que hão de herdar a salvação, mas destacamos também que
o que nós temos de teologia bíblica acerca dos anjos na Escritura, como o professor Gesiel já destacou, a despeito de podermos falar acerca de alguns de seus ofícios, como o professor Gesiel também já destacou, não é possível fazer um manual de angelologia, em que nós descrevemos detalhadamente quais são as suas funções, quando eles aparecerão, como aparecerão, em que momentos, quais são as chaves, as senhas para abrirmos os céus e convidarmos os anjos. E outros sim, é importante destacar também na fala do próprio Satanás em relação a Jesus quando estava na tentação. Satanás reconhece que homem algum tem poder e direito de invocar os anjos em relação aos próprios homens. Tanto que ele diz ao próprio Jesus que o Senhor, o próprio Jesus, pudesse então invocar os anjos. Por que você não peça ao Pai? Porque Ele pode enviar para você os anjos, sabendo Ele que Ele não poderia então invocar os anjos. E alguns dentre nós têm feito esse tipo de comportamento equivocado, né? Orando, invocando anjos de alguma maneira. Já que o texto dos Salmos, de onde Satanás está citando esta realidade, esta verdade, o texto dos Salmos diz que, na verdade, é o próprio Deus que pode enviar os seus anjos. Ninguém pode invocá-lo. Tem uma chave, uma senha, uma maneira espiritualizada de convocá-los para aqui a terra. Até porque ninguém está sob a gerência, sobre o exército de Deus. Deus é o único Senhor dos exércitos. E os exércitos dos anjos, como a Bíblia vai descrever, está também sob sua soberania e sob seu poder. Então não somos nós que fazemos exigência aos anjos, damos ordem para os nossos próprios caprichos. Enquanto muitas pessoas têm feito as suas orações, as suas prédicas, pedindo legiões de anjos para uma atividade, para uma localidade, para uma ocasião, para um feito, para o seu próprio benefício. Não somos nós. A Bíblia ensina que eles já são enviados por Deus. Deus é quem sabe o melhor. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém, quanto mais pedir o favor. Então é o Espírito de Deus, é o próprio Deus quem delega as funções determinadas para os seus próprios anjos em favor dos que hão de herdar a salvação. No tópico 3 nós tratamos agora acerca da ação dos anjos no ministério de Jesus. Durante o ministério de Jesus é possível perceber que os anjos estão atuando desde o seu nascimento, quando um anjo está aparecendo a Maria, está dizendo a ela que ela é agraciada, que o Senhor tem a abençoado e vai fazer com que ela possa, do Espírito Santo, gerar um que será chamado de Filho de Deus. Estes anjos também estão aparecendo no ministério de Jesus. Por exemplo, quando Jesus termina a tentação, Marcos vai dizer que os anjos aparecem para o servir depois dele ter sido tentado. E lá no final da caminhada de Jesus, já no Getsemane, o próprio Senhor também vai enviar um anjo para poder ajudar a Jesus, estar ali com ele naquele momento de dificuldade, acalentando de alguma maneira, não para que ele retire ou saia do Getsemane, mas para que ele possa caminhar até o momento de sua crucificação. Também na ressurreição de Cristo nós vemos a aparição dos anjos, né? Inclusive Maria conversa com os anjos, achando que era o próprio Cristo ou alguma pessoa. Então eles aparecem durante o ministério de Jesus sempre. Desde o nascimento, não houve o nascimento de ninguém importante quanto de Jesus, que o céu partiu e os anjos cantavam, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, como na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, desde o nascimento de Cristo, aliás, antes do nascimento de Cristo, antes do nascimento de Cristo, Gabriel já anuncia Maria sobre Jesus, o nascimento de Jesus, durante o ministério de Jesus, a morte, a ressurreição e muitas outras passagens que poderíamos citar aqui. Os anjos estão presentes no ministério de Jesus, assistindo e servindo. Nós podemos esclarecer então, concluir a partir do que o professor tem dito e do que eu também tenho salientado, que os anjos no Novo Testamento sempre estão trabalhando em prol do plano redentivo, mas não tem um papel salvífico na história redentiva. Pelo contrário, como o professor já citou, em Lucas capítulo 2, o texto bíblico vai dizer que os céus se rasgam e os anjos reconhecem, os anjos estão cantando e reconhecendo que os homens devem ter paz na terra, porque o Salvador nasceu, não os anjos estão trazendo salvação. Terceiro tópico, as hostes angelicais, e o primeiro ponto falando das hierarquias angelicais. Quer dizer que os anjos eles têm uma hierarquia
alguns são submetidos à autoridade de outros? Será se é como a hierarquia humana, como o exército, o capitão e os soldados? Nós observamos a ordem desde a classe espiritual, da classe divina. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, cada um com as suas funções. As classes angelicais, nós vemos uma hierarquia, quer dizer, expressão da ordem, expressão da organização. E também na família, né? Nós vemos ordem, o pai, a esposa, os filhos, pai como cabeça, Cristo como cabeça da igreja. Então, é uma organização. Cristo, ele é zeloso e organizado. E na perspectiva aqui da angelologia, também nós temos essa hierarquia, professor Rony. Como que você vê a respeito dessa hierarquia angelical? Nós reconhecemos biblicamente que há uma hierarquia angelical, né? Há pelo menos uma distinção que propõe uma hierarquia angelical, quando a Bíblia vai dar alguns nomes para esses seres angelicais, ou anjos, ou arcanjos, ou querubins. A Bíblia vai destacar essas várias distinções. E parece que há uma distinção de duas ordens. Primeiro, em relação à sua função, à funcionalidade desses anjos dentro dessa hierarquia funcional. Como é que eles estão trabalhando? Cada um exerce um papel específico, né? E segundo, há uma chefia de alguma maneira. Eles estão, tem uma classe dessa, nós acreditamos de alguma maneira, os arcanjos em especial, ou o arcanjo. Há uma grande discussão acerca disso, já que a Bíblia cita apenas um deles, né? Miguel. Então, parece que há uma responsabilidade para esse que seria o chefe dos anjos, não tendo uma categoria distinta, não tendo nada que o descontinue da classe de seres angelicais, mas que o coloque em cima como no sentido de uma responsabilidade, como se fosse um chefe daqueles que ali estão, né? Tem um poder um pouco maior, então exerce funções um tanto diferentes, tem uma liderança sobre aquela classificação angelical. Então nós vemos no próprio Colossenses 1,16 falando, além de serafins, querubins, além de arcanjos, serafins, querubins, nós temos uma outra categoria que o escritor Paulo fala aos Colossenses de tronos, fala de dominações, fala de principados, fala de potestade, como se fosse classe de seres angelicais, a classe de príncipe, e cada um com a sua função específica. Quando nós estudamos essa hierarquia, a classe dos anjos com as funções, nós entendemos que quais são as funções de cada um. Os serafins, a Bíblia diz que eles estão assistindo diretamente diante do trono de Deus, louvando. Os querubins estão prontos para proteger o trono de Deus. Inclusive, Lúcifer era um querubim com um único nome, ungido, que no grego é Messias, que no hebraico é Messias, e no grego Cristo, que significa ungido. Então ele é uma espécie de querubim que estava ali para proteger. Então, quando nós sabemos as funções de cada um, nós não vamos ficar clamando o anjo, porque tem umas categorias de anjo, uma hierarquia, que não vai descer para ministrar ou para cuidar, como muitos outros fazem, que já tem essa especificidade, professor Rony. 1 Samuel capítulo 4, verso 1 também, já falando dessa categoria dos anjos, né? Segundo ponto, acerca dos serafins e querubins. 1 Samuel capítulo 4, verso 4, melhor dizendo, esclarece que os querubins, eles simbolizam essa transcendência de Deus, porque o próprio Deus habita entre os querubins, demonstrando essa funcionalidade. Eles estão ali para estarem junto ao trono de Deus, onde o Senhor demonstra sua grandeza e sua transcendência. E os serafins, os serafins e os querubins pessoalmente, ele tem essa categoria de estar assistindo diante do trono de Deus. Assim como Lúcifer, ele estava diante do trono de Deus, era querubim ungido para proteger. Assim como nós vemos também figuradamente na Arca da Aliança a figura dos querubins. E a Bíblia diz, né, que o Senhor Deus está entronizado entre os querubins. Então nós vemos a função, o ofício dos querubins de estar assistindo diretamente do trono de Deus. Portanto, meu irmão, os querubins não vão descer aqui para atender caprichos de pregadores, de oradores, atender prédica, não. Eles estão com as funções delegadas por Deus, conforme a Bíblia nos coloca. Me permita afirmar uma outra situação. Se nós, que somos cristãos e temos o Espírito Santo, a própria pessoa da Trindade, por que é que precisamos invocar aos anjos? Sendo que o próprio Paulo escreve aos Romanos, dizendo que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós
que está atuando em nosso favor, e o próprio Jesus disse aos seus discípulos: Ele estará convosco para que possa nos ajudar, estando nos consolando, nos ajudando de maneira total. Nós não precisamos invocar aos anjos. Se tivermos que clamar a alguém, como fazemos sempre, clamando ao Senhor, que façamos então ao próprio Espírito Santo, ao próprio Pai, para que Ele permita que o seu Espírito esteja conosco. Muito bom, professor Rony. Inclusive o próprio Cristo disse, né? Onde estiver os outros, eu estou reunido no meio dele. Então a presença de Cristo é mais importante. Lógico que a presença dos anjos é importante, mas a presença de Cristo é que o consola. Eu vou, mas enviarei um outro consolador. E o pedido que nós devemos fazer não aos anjos, mas pedir a Deus. Tudo quanto pedimos em meu nome, crendo, recebereis, segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. No terceiro ponto, no terceiro tópico, nós temos aí a classificação do arcanjo. A Bíblia só cita Miguel, o arcanjo. E parece-me que ele está com a missão exatamente de proteger Israel. Nós vemos todas as funções do arcanjo Miguel relativas a Israel, respondendo às orações de Daniel, tirando as barreiras, sempre em função de Israel. Então nós vemos o arcanjo como um chefe, como alguém que tem um poderio ou comando para dar a ordem sobre um exército. E é bom que se diga isso, a função de Miguel, que ele não é Cristo, porque existe muitas correntes teológicas associando Cristo como Miguel, Jesus como anjo. Não é verdade. Está bem claro que o Miguel, ele é um arcanjo, é uma criatura, e Cristo é o Criador, é a parte divina disso aí. Jesus e o arcanjo Miguel é o quarto ponto da nossa lição. Então a identidade de Miguel. Nós sabemos que a identidade de Miguel é um ser criado. Ele é uma criatura. Ele não é o próprio Cristo, como algumas correntes teológicas têm colocado, sendo que Miguel é o próprio Jesus, Jesus é o Miguel, e feito essa confusão teológica. Então a Bíblia coloca Miguel como um anjo, e o anjo é seres espirituais, e os seres espirituais foram todos criados por Deus, por Jesus, conforme João diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O próprio Paulo vai destacar aos Colossenses que é dele que nasce toda a criação, ele é o cabeça da criação e não a criatura, né? E aqueles que fazem essa confusão entre Miguel ser uma figura de Jesus no Antigo Testamento acabam incorrendo num perigoso erro de reconhecer ou de fazer uma amálgama entre a criatura e o Criador, sendo que em todo o Novo Testamento fica bem claro que Jesus merece adoração. E no Antigo Testamento, nem os anjos, e especialmente o arcanjo Miguel, vai aceitar essa adoração sendo direcionada a ele. Alguns fazem essa confusão em virtude do texto de Daniel, capítulo 10, verso 13, em que vai falar acerca dele como um príncipe que está guerreando por diversos reinos. Mas o texto não tem essa ideia de trazer à tona a discussão de como esse Miguel é um senhor importante acerca daquilo. Então nós vemos Miguel como um ser criado e com a sua especificidade de cuidar da nação de Israel, porque toda vez que a Bíblia relaciona Miguel no seu texto bíblico, ele está em função de Israel. Então me parece-me que Miguel não vai descer aqui para atender caprichos humanos. E outra coisa é que Miguel é criatura, não é o Criador. E apesar que Cristo é o primogênito da criatura, não significa ser ele criado, mas ele teve uma origem humana. Mas antes disso ele já é sem princípio e sem fim, é o soberano. Então muitas pessoas têm feito, muitos grupos religiosos, a partir da ideia de Ário, que foi um obreiro da época, então fundou o arianismo com essa ideia, com essa heresia, dizendo que Miguel é o mesmo Cristo. Não é verdade. Cristo é o soberano, é o primogênito de toda criatura, é onde habita toda a divindade do Pai sobre a vida dele. É possível perceber também uma diferença importante, já que Cristo é transcendente, criador, e a Bíblia vai descrevê-lo como o Senhor dos Senhores, e quando descreve como príncipe, descreve-o como aquele que está relacionado ao próprio Deus, sendo o rei de todo o universo, aquele que é o príncipe da paz, como Isaías capítulo número 9. Já Miguel é descrito como um príncipe, mostrando que ele está guerreando por alguns reinos humanos e terrenos, para distinguir estas duas funções, entre o Cristo e o próprio Miguel. Então nós vemos aqui, finalizando já para o nosso comentário e a participação do professor Rony, dele já agradeço,
que estudar a angelologia evita a angelolatria, isso é, a idolatria dos anjos, e até mesmo ser enganado por supostos anjos, falsos anjos travestidos, aliás, demônios que se revestem de anjo. Paulo diz isso, que é possível de Satanás se materializar em anjo de luz para enganar e trazer outro evangelho. Portanto, meu irmão, vamos fugir dessa inolatria, angelolatria e tudo que prejudica o ensino sadio da palavra de Deus, e estudar a palavra, pesquisando a palavra realmente com o que ela diz sobre os anjos, seres espirituais. Eles são seres espirituais criados para louvar ao nosso Criador, assim como nós. E a nossa relação com os anjos não deve ser relação de superioridade em detrimento de soberania dele, divindade, mas sim de todos serem criatura e louvar a Deus assim como Ele é. Posso fazer um acréscimo de algumas aplicações e implicações para a nossa vida devocional, comum, de comunidade, de igreja mesmo? Eu acho que isso é muito importante, através de um estudo bíblico desse, nós colocarmos ele em prática. Quais são as grandes lições que nós podemos aprender? Primeiro, que os anjos são criaturas, então eles não merecem essa adoração, como temos destacado ao longo de todo o vídeo, de toda esta aula. Segundo, que é Deus que é soberano, e reconhecendo que Deus é criador de seres tão belos, tão gloriosos quanto os anjos, nós vemos a grandiosidade desse Deus. A criatura, o anjo em si, a própria humanidade, os homens também, eles anunciam, estão dizendo respeito a alguma coisa muito maior que eles, né? Nós estamos falando de algo que é muito maior. A nossa existência evidencia que o Criador é muito maior que a criatura e por isso merece ser glorificado. E em terceiro lugar, talvez uma implicação também mais prática, mais devocional, para aqueles que pregam, anunciam a palavra, é que nós não precisamos, para que a igreja seja saudável, que cresça no conhecimento da palavra de Deus, a igreja não precisa estar se relacionando de maneira idolátrica com os anjos. Ela precisa saber que a realidade é existente, verdadeira, mas que sobretudo eles também estão servindo ao Senhor. E no final das contas, o que importa mesmo é que nós, ambos, anjos e homens, servimos ao Deus que é soberano de todo o universo. Então fica aí essa lição, essa pré-aula, que você tenha uma boa aula neste domingo, e Deus em Cristo vos abençoe. Deus abençoe a todos.